Testei um assessor financeiro no WhatsApp por 30 dias para descobrir se esse tipo de ferramenta realmente funciona na prática ou se é mais algumas dessas soluções que só funcionam realmente na teoria. Eu já te adianto que ela tem vários pontos interessantes, mas tem também algumas limitações que você precisa descobrir antes de sair por aí assinando qualquer um deles, qualquer um dos assessores. Eu já te adianto também que eu comprovei com esse teste aquilo que eu já sabia, que era uma percepção que eu já tinha, que organizar a vida financeira não é só saindo jogando gastos de qualquer jeito em qualquer lugar. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar o que realmente funciona, o que eu achei engessado, trazendo isso em formato com pontos positivos e negativos, mas no final vou te dizer com clareza se você deve assinar também ou não, se é válido ou não. Provavelmente você já foi bombardeado aí nas redes sociais por vários assessores como este. O que eu assinei, esse que eu assinei, ele foi um pagamento único no valor de R$50, mas tem outros com assinaturas recorrentes de R$21, R$29. Eu não vou citar os nomes neste vídeo, porque esse vídeo não é uma publi, embora poderia ser. Mas a minha intenção realmente foi testar na prática, porque eu já tinha clientes utilizando antes que eu testasse e também querendo saber se funcionava ou não. De forma geral, já trouxe aí na introdução a minha percepção também geral, que funciona, mas eu achei um pouco engessado. Quando a gente compara com outras inteligências artificiais, principalmente o ChatGPT, que é o que eu estou mais acostumado a utilizar. O chat, quando você escreve uma coisa ali, coloca as palavras sem contextualizando, mas sem se preocupar muito com comandos muito certos, ele compreende o que você está falando. Aqui não. Talvez isso tenha acontecido comigo porque eu pulei o tutorial, já é uma dica, não faça isso, não pule o tutorial, e aí você tem que ir com as palavras específicas daquele comando. Por exemplo, você vai registrar ali a despesa com combustível no mês de abril, você vai dizer, paguei R$50 ou gastei R$50 de combustível em abril. Eu faria isso de uma forma mais abrangente. Então o comando ele é bem mais específico e aí eu já coloco aqui o primeiro ponto positivo. Eu vou trazer uma lista começando pelos pontos positivos e esse já é o primeiro ponto positivo. Porque embora eu tenha achado engessado, para outras pessoas que vão assistir o tutorial, que assistiram o tutorial e que são mais objetivas e mais práticas, vão gostar disso e é um ponto positivo porque o lançamento de fato é rápido. Então você chega lá e diz para ele, paguei R$50 de combustível, paguei R$50, R$100 e diz lá o nome da categoria e ele vai colocar ali na mesma hora, ele te traz a informação e você consegue ajustar. Então ele já vai dizer, vamos supor que ele lançou na categoria errada, então você consegue ajustar a categoria ali na mesma hora. Então esse é o primeiro ponto positivo. O segundo ponto positivo é que quando ele não entende o que você escreveu, ele dá uma sugestão para você. Às vezes, e aí é um ponto positivo, mas que já tem um ponto negativo, porque às vezes a sugestão está ok, está de acordo, às vezes não. Quando eu estava fazendo aqui o roteiro do vídeo, inclusive o Manuel falou isso, é como mais ou menos o Google fazia e faz ainda com a gente, né? Foi o que você quis dizer, na verdade, foi isso, é mais ou menos o que o assessor faz, tá? Terceiro ponto é que dá para você acompanhar as metas, você consegue colocar ali dentro metas de gastos, metas de sonhos, de objetivos. E aí você consegue dizer, por exemplo, eu coloquei ali, defini uma meta de gasto, a meta de gasto é a forma como eu faço o meu movimento de organização financeira pessoal e também dos meus clientes. Então eu determino ali que a minha meta de gasto com o supermercado é R$2.000. E aí ao longo, né, dos lançamentos eu vou dizendo, gastei R$200 no supermercado, depois gastei R$300 no supermercado. E aí depois eu consigo pedir a ele para me mostrar como é que tá aquela meta. E aí ele diz, dos R$2.000 você já gastou R$500 e dá o percentual. Então isso é muito bom, porque aí quando chega no meio do mês ou depois de uma semana, 2 semanas, enfim, você vai olhar aquilo ali e vai ver como é que tá realmente o seu limite de gasto por categoria, que é o que está por trás realmente de um movimento de organização financeira. O ponto positivo tem a ver com a plataforma, porque além de ter o assessor direto ali no WhatsApp, você tem a plataforma que você também pode fazer todos os lançamentos e fazer toda a sua organização e controle só pela plataforma. E tudo que você lança no WhatsApp também vai para a plataforma. E tudo que você lança na plataforma está ligado com o WhatsApp. A plataforma ela é bem objetiva e eu achei isso um ponto positivo. Embora, digo novamente, se você gosta de coisas mais profundas, você não vai achar tão interessante assim, mas eu vou compartilhar aqui a minha tela com você para você ver essa plataforma junto comigo. Então, a primeira tela aí da plataforma é o dashboard. Você vai ver que é um dashboard bastante objetivo, não tem aqueles filtros que a gente teria um dashboard em uma planilha mais profunda. Mas aí você tem, ó, eu peguei e fiz alguns lançamentos
de teste mesmo. Então você tem aí, ó, principais categorias, ele traz essa consolidação das principais categorias, combustível, alimentação, assinaturas, que foram as que eu lancei, traz um gráfico aí da evolução de gastos no formato de linha aí, né, total das despesas, o total das receitas. Então são números consolidados só nesse dashboard. Eu não lancei nenhuma receita, por isso que não está aparecendo. E aí vem aí uma outra tela, que é a tela das transações. Só deixando claro que esse é o que eu testei. Eu não sei se os outros assessores têm todas essas funcionalidades ou tem até outras funcionalidades, né, maiores funcionalidades do que esse aqui. As transações você pode lançar direto aqui ou lá no assessor. Então posso vir aqui, ó, e cadastrar uma nova transação. Não é um tutorial, né, então não vou mostrar isso, mas eu posso lançar a transação aqui. Recorrentes são as assinaturas, daqui a pouco eu falo disso, porque isso aqui eu achei um ponto negativo. Investimentos, então também posso trazer para cá os meus valores, né, lançar aqui transações de investimentos. As faturas de cartão de crédito, eu também vou falar um pouco mais disso nos pontos negativos. As categorias, e aí aqui é um ponto positivo, porque você pode personalizar as categorias, vem categorias prontas, mas você pode personalizar. Então, isso também é um ponto positivo. E tem uma análise financeira aqui, que também é um ponto positivo, porque ele traz uma inteligência artificial aqui dentro para entender tudo que você lançou e trazer um diagnóstico ali, um breve diagnóstico do que está acontecendo com você. Mas também tem um ponto negativo nisso, e eu falo já sobre esse ponto negativo. Aqui a parte das metas, que eu já falei, né, para você lançar suas metas de gastos ou metas de receitas, os meios de pagamento e a agenda. Então, você vê que é bem objetiva, bem didática, achei bem simples mesmo, dá para avançar bastante. Agora vamos para o que me incomodou, né? Trouxe 4 pontos positivos, mas acabei trazendo mais alguns quando eu mostrei a plataforma. Então, alguns pontos negativos, né, do que me incomodou. Os comandos, como eu falei no início, são engessados. Então, se você tem uma IA mais evoluída, que entende você melhor, que consegue interpretar mais as coisas, você escreve errado e ela interpreta, então isso funciona melhor, flui melhor, tá? Então aqui os comandos precisam ser diretos e objetivos, mas não é só que os comandos precisam ser diretos e objetivos, parece até que eu tô sendo redundante, mas aqui precisam ser padronizados, essa era a palavra que eu tava buscando aqui na minha mente. Os comandos, eles precisam ser padronizados conforme o tutorial que você assistiu. Aí vem o segundo ponto negativo, que tem a ver com as assinaturas recorrentes, porque eu posso colocar que as assinaturas são recorrentes, por exemplo, de Netflix, como eu lancei, mas não ficou claro para mim em quanto tempo ele colocou. Na lógica, ele colocaria essa assinatura recorrente por 1 ano. Mas ele vai 1 ano, 1 ano e 4 meses, 1 ano e 6 meses, não ficou claro, né? Quanto tempo. Eu deveria conseguir, eu testei, tá? Eu tentei falar de diversas formas para dizer para ele que era uma assinatura recorrente de 1 ano, ou que lançasse nos próximos 5 meses, 6 meses, mas no final não funcionou. Então, nessa parte da assinatura recorrente, tive que fazer algumas coisas manualmente. Terceiro ponto negativo, que as categorias que vêm são padrão, genéricas, e aí você precisa ajustar, mas isso daí você teria que fazer mesmo numa planilha sua, porque tem gastos que são seus, não são de todo mundo. Então, realmente, isso daí é um ponto negativo, mas que você tem que ter esse trabalho mesmo se você quiser ter uma vida financeira organizada. 4 é que aquele resumo financeiro que eu mostrei lá dentro da plataforma, que ele trouxe com uma inteligência artificial, consolidando tudo que eu já inseri, ele não é personalizado. Ele pega tudo que eu já lancei, vamos supor que eu tivesse lançado números de 5 meses, ele traz todos os números dos 5 meses de uma vez só. Eu não consegui filtrar, por exemplo, eu quero uma análise da minha vida financeira apenas no mês de abril, da minha vida financeira apenas no mês de março. Não, ele traz tudo que eu já lancei e traz uma análise única, o que não é muito interessante do ponto de vista de organização, de planejamento financeiro, porque você pode estar no início do ano em um ponto específico da sua vida financeira e agora você já não está mais nesse ponto, entende? Então eu não achei muito interessante o formato como ele trouxe essa análise. Está dentro da plataforma, mas ela também está dentro do WhatsApp, e aí eu testei tanto no WhatsApp quanto na plataforma para ver se eu conseguia fazer esses filtros, e eu não conseguia. Então a análise é a mesma. Falando de então a gente já tem aí 5 pontos negativos, né, aqui para 4 ou 5 pontos positivos ali do início. O 6º ponto negativo que eu encontrei aqui tem a ver com os lançamentos das faturas. Se você já assinou algum aplicativo financeiro, não esse que tem a ver com um assessor direto no WhatsApp, você sabe que para que ele
visualize as suas faturas e traga as suas faturas para dentro do aplicativo, você tem que dar acesso ao aplicativo às suas contas bancárias. Eu nunca fiz isso em nenhum aplicativo financeiro, eu sou muito rigorosa com essas coisas. O pessoal lá em casa até fica às vezes um pouco chateado, porque, por exemplo, nos meus cartões de crédito, vou abrir essa janela aqui com vocês, né? Nos meus cartões de crédito, eu limito os valores ali disponíveis de cada cartão. E aí, às vezes, o meu esposo ou o Arthur vai fazer uma compra, fazer uma coisa e não tem limite no cartão. Mas não é porque não tem limite, é porque eu fui lá em cada aplicativo, que eu fico pensando, eu sou neurótica, eu fico pensando, se roubarem meu celular, se entrarem aqui no meu celular, não vão conseguir fazer um estrago nos meus cartões com os meus limites, porque eles foram limitados ali. Então, eu tenho esse negócio com a segurança. Então, em aplicativos de finanças, eu nunca fiz esse tipo de movimento de dar acesso às minhas contas bancárias. E aí, para você conseguir fazer isso aqui dentro da plataforma, deixa eu inclusive abrir essa tela aqui mais uma vez com você, porque você vai ver aí, ó, faturas, ele já diz, nenhuma conta conectada. Conecte sua conta bancária via Open Finance para visualizar suas faturas de cartão de crédito. Então, você teria que dar acesso realmente às suas contas. E aí, eu sou bem criteriosa com relação a isso, não sei exatamente enfim. Então, nesse ponto, para mim, é negativo. Então, a gente chegou aí em 6 pontos negativos para mais ou menos, acho que ficou mais ou menos a mesma coisa ali, que eu listei 4 pontos positivos, mas depois eu fui falando alguns sem estar listado aqui. Então, para quem serve esse tipo de assessor? Eu fiz aqui em formato também de lista. Para quem quer praticidade, porque hoje em dia todo mundo está no WhatsApp, então não tem como, uma dificuldade real de muitos clientes que eu tenho, porque eu sempre digo, separa 1 hora da sua vida para organizar ali os lançamentos na semana, do que você gastou, do que entrou do dinheiro, do que você usou no cartão de crédito, e seria o ideal, a pessoa separar 1 hora por semana para não acumular. Só que com o assessor, isso daí fica muito mais prático, porque você já está no WhatsApp. Então, gastou, informou, Parece uma publi mesmo. Gastou, informou e ele vai lá e faz um lançamento. Então, para quem quer praticidade, funciona. Para quem quer registrar esse gasto de uma forma muito rápida, sem ter que abrir um aplicativo, sem ter que abrir uma planilha, enfim, uma plataforma, entrar numa plataforma, porque está direto no WhatsApp. Para quem não quer depender de planilha o tempo todo, é até um pouco redundante, na verdade, isso aqui. Para quem gosta de coisas mais objetivas, de um sistema mais objetivo, e para quem topa se adaptar a uma lógica de comandos mais diretos. Mas assim, eu trouxe isso como um ponto negativo, mas eu vou dizer também que depois de testar durante 30 dias, na verdade foi um pouquinho mais de 30 dias, depois de entender como os comandos funcionam, eu peguei, e aí comecei a usar de forma mais fluida, tá? Então, para quem tem esse tipo de perfil, faz sentido. Para quem não é, ou para quem vai sentir uma dificuldade, como eu senti, para quem gosta de coisas mais flexíveis, para quem gosta de explicar os contextos, de fazer análises também mais detalhadas, porque você viu na plataforma que tem análises, mas, por exemplo, se eu for comparar com a minha planilha, eu chamo de planilha MBX, são as minhas planilhas de mentoria. Então, eu tenho a planilha nível 1, nível 2, nível 3. Essa nível 1 é o nível hard. Eu tinha uma cliente que dizia, sua planilha é um transformer. E realmente é isso. Então, para quem gosta de fazer essa análise mais profunda, de ter um dashboard ali com filtros, de comparar uma coisa com outra, comparar um mês com outro, não vai gostar, porque realmente o negócio aqui é mais objetivo, tá? Quem quer pedir recortes mais específicos, conversar com mais liberdade, talvez sinta falta realmente de algo mais evoluído, ou até mesmo mais personalizado. Em resumo, a minha conclusão depois de ter testado esse assessor no WhatsApp por mais de 30 dias é de que ele funciona sim. E como eu não quero ficar em cima do muro, eu vou aplicar aqui uma nota de 0 a 10 e a minha nota vai ser 8. Lembrando que eu paguei nesse assessor R$50, o que vai dar aí no mês mais ou menos R$4. Então, diante do valor que eu paguei, ele atendeu sim as minhas expectativas e atende sim as suas necessidades. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou testar outro assessor. E se você quiser que eu traga aqui um outro vídeo, fazendo um comparativo, analisando esse assessor junto com o outro que eu vou testar, trazendo também para você os nomes desses assessores, deixa aqui nos comentários para mim. Lembre também de curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal e assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui na recomendação de como utilizar o ChatGPT na sua organização financeira.